Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live do livro Por que Ninguém Me Disse Isso Antes? Estamos na parte 6 sobre o medo. Quem aí não tem medo, não é mesmo? Que levante a mão. O medo é uma das coisas que mais envolve as nossas vidas, né? A propósito, sobre a vida é o medo. Esperando a Greta entrar aqui para a gente começar, mas nós vamos estudar do capítulo 22. É grandinha até essa parte, do capítulo 22 ao capítulo 26. E é tudo sobre o medo. Vamos refletir um pouco. Quem está entrando aí conosco. Porque ninguém me disse isso antes. É um livro muito legal, né, amiga? Bom dia! Fazendo um remember aqui do livro, né? A parte 1 foi sobre o desânimo, a parte 2 sobre a motivação, a parte 3 sobre a dor emocional, a parte 4 sobre o luto, a parte 5 sobre duvidar de si mesmo, e agora estamos sobre o medo. Medo. E aí o primeiro capítulo é Não Quero Mais Sentir Medo. Mas não tem como. Já vou avisar que não tem como. Não tem como. O medo é importante. O medo é muito importante pra gente, né? Sim. Acho que aqui ela emenda um no outro, bem assim, tranquilo da gente fazer, né, Dani? Sim. Porque ela vai emendando um no outro mesmo, né? Assim, de como que ela faz, exercícios que a gente tem que estar olhando. Aí ela conta algumas histórias dela também, sobre fobia, medos da infância. Então, essa primeira página de Não Quero Mais Sentir Medo, ela fala das lembranças que ela tinha e que na fase adulta ela volta, né? A gente traz no nosso adulto coisas da nossa infância, como a gente sabe, né? A respeito disso também. E o cérebro vai entendendo como um sistema de alarme o tempo todo, né? Então, ela fala muito sobre isso aqui, né? E como é importante a gente identificar os nossos medos, entender os nossos medos, e entender como a gente funciona com relação aos medos, porque o cérebro vai tentar sempre o acomodado, né? Na verdade, a não enfrentar. A gente aprende a ter medo das coisas, né? Porque apesar de ser uma parte do medo instintiva, né, que é uma sobrevivência, uma forma de sobrevivência, o medo, mas do que é que a gente vai ter medo, a gente aprende. E é uma coisa tão besta que a gente não consegue nem explicar exatamente da onde vem, né? Isso. E eu achei interessante que ela começa aqui a parte falando de um dia de quando ela conheceu o marido dela e que eles foram visitar. Sim, é verdade, né? Elas já se conheciam, mas eles foram fazer uma viagem. E aí eles iam subir na torre de Pisa. Isso. E era uma escada assim, né? Ruim, esquisita, inclinada. E, nossa, eu me reconheci tanto, porque eu tenho tanto pavor de altura. Jura? Eu não fico na sacada de prédio. Quanto mais alto o prédio, menos eu chego perto da sacada. Ai, porque eu tenho uma angústia muito grande mesmo. Eu tenho. E é uma coisa assim que você pode racionalizar, você pode pensar assim, gente, mas não tem perigo, né? Tem uma grade, eu não vou me jogar daqui, não vai acontecer nada. Você racionaliza, mas o teu corpo não entende isso. E você treme, você tem vertigem, é irracional. Então, quando ela fala, né, que ela tinha vontade de
de descer a escada, que ela, De tudo, né, que ela tudo que ela sentiu, né? O coração tudo que ela sentiu, eu disparado, falo, gente, sim. ai, é muito Enjoo, intenso. né? Tudo ali. E a gente fica Exatamente. agressivo, É, a gente quer brigar com as pessoas. Então aqui o primeiro capítulo, ela vem apresentar o que é o medo, né? Falar um pouco do que é esse sentimento. que ele faz parte da nossa resposta de que, sobrevivência. que não é possível não senti-lo, né? Que a gente pode aprender a lidar com esse medo e diminuir o medo que temos pelas coisas quando a gente vai trabalhando isso, mas ela não fala aqui ainda no primeiro capítulo exatamente o que fazer, né? Mas o que ela traz de importante nesse capítulo é que todas as coisas que dão certo alívio instantâneo tendem a nos manter aprisionados a longo prazo nesse medo. Então, essa coisa da gente falar, então eu não vou porque eu tenho medo, faz com que, na realidade, esse medo só aumente, né? Que é o que a gente fala, que às vezes transforma em pânico e em outras coisas muito maior. Porque a nossa tendência é evitar o medo. Para a gente evitar o medo, a gente usa de recursos para conseguir. Porque assim, se você puder evitar, beleza, mas e se você tiver que enfrentar? Aí a gente usa de recursos. Então você tem que apresentar um trabalho na escola, na faculdade, e você tem medo. Aí tem gente que vai lá, toma um remédio ou toma uma bebida, né? Então ela fala que esses recursos, né? Esses recursos são paliativos e são ruins, porque a gente cria uma dependência disso para toda vez que a gente vai enfrentar o medo, a gente vai precisar de um recurso como esse, e aí cada vez esse recurso precisa ser maior, porque ele não atinge o seu objetivo. Então, uma hora, quando você vê, você está bebendo para fazer pequenas coisas que te dão. E aí a gente, ao invés de a gente ajudar o nosso medo, a gente intensifica esse medo. Porque a gente precisa de mais recursos para não ter medo. Isso. Esse é o primeiro é o capítulo 22. É, o 22. Essa parte. Aí o próximo é comportamentos que pioram a angústia, né? São, na verdade, são distorções cognitivas e mecanismos de defesa. Né? Então, ela cita alguns. Olha, mas é que aí ela entra exatamente falando como que a gente faz na prática, né? Porque primeiro ela fala da bebida. Comuns, né? E aí, porque assim, o nosso corpo, fisiologicamente falando, ele vai lutar ou fugir mesmo, né? Quer dizer, ou você fica paralisado, ou você luta, ou você foge. Então já é uma reação instintiva do nosso corpo. Mas como o medo tem uma tendência de paralisar ou causar repulsa, então a tendência é a gente fugir, né? O enfrentar sempre vai ficando para depois. Isso. Então ela fala da fuga, que seria isso, né? Sair do local ou da situação, então fugir mesmo, literalmente. Sim, literalmente não ir, né? Não fazer aquilo. Vamos você um e eu outro. Evitação angustiada, que ela fala assim, no momento em que você recusa um convite para evitar aquela situação. Então você imagina que aquela situação vai já te trazer o medo à tona. Então você evita, né? Porque você não quer aquilo, né? Não quer lidar com aquela situação social, por exemplo, né? Que ela fala assim. Então, hoje não tenho que enfrentar aquela sensação, e agora... Então, é uma evitação angustiada. Não tem que ver aquela pessoa, né? Quando o chefe falta, ou o colega... Só que aí, é o que ela fala, chega um dia que você tem que enfrentar mais uma vez, aí parece que é insustentável, assustador demais. Então, aquela fala desses comportamentos habituais que a gente tem, tá, gente? E outra coisa, nós usamos todos, só que alguns em maior ou menor escala. Exato. Aí tem as estratégias compensatórias, que é quando a pessoa tenta fazer algo para compensar aquilo que deu medo nela. Então, isso é muito comum com quem tem
medo de ter tocado em alguma coisa. Ou, por exemplo, você vai no hospital, você tem medo de pegar alguma doença. Então, né, aí a pessoa lava a mão muitas vezes, depois que sai de lá, ou até mesmo lá, né? Ou lava a roupa, então faz umas coisas assim que mostra que aquilo, quem sabe, compense e aquilo que ela sentiu, aquela angústia, né? Isso. A antecipação, que é também chamada de sensibilização, se dá quando ensaiamos e antecipamos os cenários pessimistas. É aquela situação de você pensar sempre o pior que possa acontecer, né? Sempre e aí, por antecipação, vai acontecer uma coisa ruim. Você já fica nessa coisa. E isso causa uma hipervigilância extrema, ou seja, olha a ansiedade que isso causa, né? Uma sensação de alerta constante, que é outra coisa que a gente acaba fazendo. Né? Nossa, meu Deus! Você não consegue ficar à vontade em nenhum lugar, né? Assim, eu nunca tive períodos de pânico, né? Eu já tive uma situação de pânico, assim, de ficar desesperada com alguma coisa, mas bem situacional, assim, e muito próximo do real, né? Sim, sim. Mas como que quando a gente tem medo que alguma coisa aconteça, essa hipervigilância é uma das piores coisas que a gente sente. Porque parece que você tá ligado num 220 o tempo inteiro e qualquer barulhinho te assusta, qualquer situação, né, a hipervigilância é terrível. Eu acho que é uma das piores coisas. É uma das piores coisas a sentir. Você não consegue ficar em paz nunca naquela situação de vigília o tempo todo. Qualquer coisa te assusta. Qualquer coisa é horrível. Isso também acontece com quem está em níveis... Aí depois vai melhorando. Geralmente isso acontece comigo quando é alguma coisa com os meus filhos. Quando eles estão mal, com alguma coisa que... Aí, nossa, aí eu fico. Nossa. Esses dias atrás eu fiquei... É diferente, né? É porque a gente não tem controle, né, Greta? Eu acho que com a gente, querendo ou não, tá acontecendo um negócio com a gente, mas parece que a gente... parece que a gente consegue fazer alguma coisa. Agora, quando é com o outro, é muito complicado. E esses dias, eu fiquei com uma crise de ansiedade por causa de cochilar. Quando você cochila, e meu filho tinha saído, meu filho caçula tinha saído, e ele ia ligar pra gente buscar. E sabe quando você cochila e fica com aquela sensação de que você largou a pessoa e não foi? Nossa, mas me deu umas crises de ansiedade, daí eu acordava, voltava ao normal, daí se eu cochilava de novo, eu tinha de novo. Por causa dessa hipervigilância, né, que a pessoa tá fora de casa. A busca de tranquilização, né, gente, é quando a pessoa, ela vai buscar recursos, né, um alívio. Tem a questão do alívio instantâneo, né, que é você beber, você começar a jogar, começar a fazer coisas para você não ter aquele medo, né? Então, sempre vai ser alguma coisa que vai diminuir a tensão para você conseguir realizar o fato. Aí depois ela vai falar que existem coisas, né, mais para frente, que a gente pode usar para diminuir isso sem ser esses recursos ruins, né? E aqui na busca da tranquilização, ela fala muito sobre, além dessa questão, às vezes, de, como você falou, buscar o álcool, alguma coisa para aliviar, ela fala de uma dependência já emocional, né? De buscar alguém para... eu tenho que ir em tal situação, então eu vou atrás de alguém para me ajudar a dar segurança. Uma muletinha, isso vai né? causando uma dependência emocional, né? Que aí você não consegue mais fazer as coisas se essa pessoa não estiver junto com você. Então, ela também traz isso, né, na busca de tranquilização. E o outro é o comportamento. E o negócio do álcool, tem um monte de gente que não consegue fazer nada social sem beber. Tipo, não vai em uma festa sem beber, não vai nem, assim, não consegue. E quando vai e não pode, vamos supor que tem alguma situação que a pessoa não pode beber, ela não consegue relaxar um minuto. E o último comportamento de segurança é quando, por exemplo, se eu estou num lugar e eu estou vendo que não tem ninguém,
aí eu vou tomar um remédio para me aliviar, ou eu vou ficar no celular e fugir da situação e evitar as conversas com outras canto para ninguém pessoas, me ou ficar num ver. cantinho ali no meu mundo, né? Que são comportamentos que você acha que estão te deixando seguro. Adolescente costuma, o capuz, né, colocar as toucas, a touca, né, o capuz óculos. e tal. Eu vejo que até hoje algumas pessoas usam máscara para se... Gente, é incrível, porque não é possível que aquela pessoa precise daquela máscara 24 horas, mas, né, e às vezes você pergunta, tá tudo bem, está resfriado, e a pessoa fala, ai não, é porque eu me sinto mais confortável usando a máscara. Mas É que a um máscara... comportamento de achar que está seguro, né? Mas que na verdade está se escondendo atrás disso tudo. Então, esses são os comportamentos que ela traz nesse capítulo como uma forma de fugir, né? Assim, de achar que está se protegendo, mas não estão. Aí no 24 ela vai falar sobre como aplacar a angústia agora mesmo. Aí ela traz recursos, né? Assim, de como que a gente lida numa situação de medo, numa situação de angústia, seja desencadeada por qualquer motivo. Então, aqui a primeira coisa que ela fala é a importância do respirar, né? Que é aquela coisa de respirar com atenção, para tomar consciência, né? Contar durante a respiração, devagar, tomando consciência do aqui, do agora, de como que você está agora. Essas técnicas de respiração lenta e não aquilo, porque quanto mais você está na angústia, você fica respirando na angústia, você desmaia, dá hiperventilação, e você passa mal, né? É o contrário, é pé no chão, eu conhecia a respiração 4x4, sim, que ela que traz é o que ela traz aqui, lógico, a gente já conhece e tal, mas quando ela coloca isso na respiração quadrada, eu achei super legal, de você olhar para um quadro, para um lugar quadrado, e acompanha, nossa, eu achei super legal. E tem algumas coisas que a gente vê hoje, aqui mesmo no Instagram, TikTok, respire junto, aí ela vai, tipo, sobe, desce, sobe, que são técnicas de respiração de atenção mais plena, viu, gente? E é muito importante ter isso em momentos de angústia, de ansiedade, e ela traz isso como um recurso aqui. E no fim ela vem falar sobre o exercício, né? Ela vai falar da importância de se movimentar, de fazer atividades físicas, para que tudo isso é regulação emocional, né? Que o exercício... E ela até fala, tanto o exercício quanto a respiração não devem ser feitos apenas quando estão em crise, né? Mas para você acostumar a fazer isso todos os dias, para o seu cérebro entender que isso é um recurso legal e bacana de você se manter bem. Exatamente. Né? O que fazer com os pensamentos angustiantes? Como ela tem ela tem uma pegada de cognitivo comportamental, a gente já percebeu isso. Então, lógico que para ela, como para mim também, porque eu também sou da linha, mas assim, para ela tem muito essa questão do que você pensa gera alguma consequência, né? Isso. Então, ela vem nesse capítulo falar que para você estar com medo, se sentindo angustiada, é porque tem alguma coisa aqui no seu pensamento, alguma coisa que você está pensando sobre aquilo para gerar essa angústia, né? Então, por isso que ela vem dar como a primeira dica aqui o tomar distância do problema, da situação, das coisas. Né? Na verdade, ver o pensamento de fora, como a gente costuma falar, né? Metacognição. Assim, metacognição. O pensamento está vindo. Os pensamentos não são fatos, né? Pensamentos são coisas da sua mente. Nem então, tudo é verdade. São histórias, são crenças, são coisas que você vai criando. Então, nem tudo aquilo que você pensa é verdade, né? Então, aqui, quando esse tome distância, é como se você conversasse com o seu pensamento de fora. É pensar sobre o que você está pensando. É aquela história que a gente vem falando, né? Assim, de se colocar meio de fora mesmo. Porque e como isso tem poder, gente? Impressionante. Ela coloca que o nosso cérebro, ele é atento. Isso. E a qualquer sinal de fumaça, ele dispara. Porque ele não... Ele tem... nós somos instintivos, nosso cérebro, a primeira
a primeira ação dele, na verdade, é uma reação. Então, Isso. você precisa racionalizar isso. Você que precisa parar e pensar que aquilo, porque instintivamente nós vamos rebater a situação. Então, o que acontece, a nossa tendência é reagir, é falar imediatamente, é sair correndo. Então, diante do medo, principalmente do medo, né, a primeira tendência nossa mente vai querer que a gente suma daquele lugar que está causando aquele medo, aquela angústia. Então, é um detector de fumaça. Nosso cérebro, ele vai ver coisa onde não tem. Então, tem uma fumacinha de nada que você lidaria rapidinho, ele entende como é uma coisa, sendo uma coisa muito difícil. Então, se você não tomar distância, se você não fazer um trabalho de meta-análise, né? Se você não for lá analisar o seu pensamento, né? Uma metacognição, né? Você vai acabar sendo tendencioso com um pensamento distorcido, você vai manter o seu pensamento distorcido. E aí a gente, quando esse pensamento começa a devagar, quando ele começa a pensar besteira, gente, aí a gente entra nessas ideias tendenciosas. Né? Pensando, então, em dicas, a atenção plena com relação ao que você está pensando, conscientização desse pensamento tendencioso, né, que está vindo. Uma outra coisa que ela fala, aí você vai tendo dessa distância, e uma outra coisa que ela traz é escrever sobre os pensamentos, também uma técnica muito importante. Escreva sobre eles, depois você lê o que você escreveu, né? É uma forma de você ver de fora aquilo tudo e ficando no que é real disso tudo que você vem pensando, né? Vou voltar só um pouquinho para falar dos tipos aqui, que eu acho que é importante, porque às vezes a gente não dá nome para o nosso pensamento. Então, a gente pode ter tendências, você já até tinha citado a catastrofização, né? A gente tem mania de catastrofizar as coisas, né? Então, um negocinho desse tamanho vira um drama. A questão da personalização, né? Que é quando a gente tem informação limitada e vaga sobre alguma coisa, e aí a gente vai criando teorias, né? E nesse caso da personalização é muito interessante, que é aquela história da gente achar que o mundo gira em torno de nós, né? Então, alguém tá falando ali que tá falando de você. Por isso que chama a personalização, porque você personaliza para de você. Exatamente. Então, aqui ela traz bem isso. A gente tem informações, as coisas vão acontecendo, você acha que é tudo por causa de você. E, gente, é uma teoria. Eu sempre pergunto assim, mas de onde você tirou isso? De onde você tira isso? Não, peraí, de onde você tirou isso? Não tirei de lugar nenhum, é que eu tô aqui pensando que pode ser isso, pode ser, mas pode ser tanta coisa, mas pode ser tanta coisa. Então, se não perguntar, se não for atrás, né? Gente, não é à toa que as mentiras, as fake news, têm um poder tão grande, porque a gente tem a tendência de acreditar, ainda mais se vai em encontro do nosso viés cognitivo, né? Aí tem o filtro mental, que as nossas experiências, as nossas... É percepção, né, gente? Filtro mental é percepção, e a nossa percepção é baseada naquilo que nós aprendemos, que a gente aprendeu, viveu, sentiu. Então, tudo que a gente vê, escuta e sente é interpretado. E é interpretado baseado nesse filtro aí que nós temos. Então, vou dar um exemplo que você sempre falou também. Você coloca alguma coisa, você faz uma publicação, você coloca alguma coisa, aí tem 50 comentários, 49 são super legais. Um dos 50 não é. Aí você considera esse é isso que tira o nosso sossego. É isso que tira o nosso sossego. Destrói, entendeu? Porque além da gente ter filtro, nós somos seletivos. Nós somos a hora que eu li, o exemplo que ela deu, eu lembrei da gente falando. Gente, por que presa só naquele negativo? Esses dias mesmo eu estava falando com os alunos sobre isso. Os alunos vieram perguntar o que era feito com as avaliações de professores, né? E aí a gente começou a conversar sobre isso. E elas queriam saber se eu tinha visto a minha última nota, tal. Daí eu falei, gente, nem recebemos ainda. Vocês fizeram
a avaliação ano passado, a gente vai receber esse ano, é quase que um ano depois, né? Sim. Aí a gente conversando assim, daí eu falei, olha, para vocês verem, né, a maturidade, né? Eu nunca tirei uma nota baixa, sim, sempre tirei notas boas. Mas, gente, quando o aluno tinha, assim, eu tirava nota baixa por causa de coisas do tipo assim, não apresentou a referência biográfica. Menino, eu queria matar o aluno que falou isso, porque eu falava, gente, como que eu não apresentei, sendo que todos os meus materiais têm no final a referência? Mas vai saber o que essa pessoa entende por apresentar, né? De repente ela pensa que eu tenho que ficar falando sobre os livros que eu tirei, né? Então, sei lá. Mas eu lembrei disso porque como que a gente evolui também? Eu não ligo mais para isso. Eu dou graças a Deus de ter uma nota 9 alguma coisa. Mas na época, quando eu comecei, gente, olha, ainda bem que a gente vai aprendendo com Opa, exatamente. O outro é a super generalização, né? Se dá quando selecionamos uma experiência e aplicamos a todas. Ou seja, uma coisa aconteceu que não foi legal, você acha que todas as outras também não vão ser legais. Né? Super generaliza. Jamais quando eu fui. Eu não alugo Airbnb porque não funciona. Não, quantas vezes você foi? Uma vez. Mas não funciona. Uma vez. Não funciona. Né? E não todas, jamais, nunca. Olha, ainda bem. Sabe aquela história que a primeira impressão é que fica? Eu nunca acreditei nisso, né? Também não. Isso, na verdade, nunca funcionou para mim. Também não. Porque eu vou nos lugares, eu tenho amigos que se eles forem num lugar para comer e eles forem mal atendidos, eles nunca mais voltam. Ou se eles pensam, alguém falar, às vezes eles já não vão. Gente, eu não, eu quero vivenciar a experiência. E eu quero vivenciar mais de uma vez. Mais de uma vez para sentir. Eu não sei se você lembra, mas quando eu entrei na Tudor, o comentário a Simone tinha trabalhado, outras pessoas tinham trabalhado lá, né? E o comentário era que ninguém ficava lá, que o líder não era uma pessoa agradável e tal. E eu, a Cassiane e a Karina mandamos nosso currículo para lá sem saber para onde era. E quando a gente foi chamado para as entrevistas, todo mundo perguntou para a gente, mas vocês sabem que lá não é um bom lugar para trabalhar. E nós três falamos a mesma coisa. Gente, cada experiência é única. Isso é único. E realmente, os problemas existiam. Mas como Mas eu ainda fiquei lá 5 anos. Você ficou tempo? 5 anos. E aí tem a rotulação, né? Que é parecida com a super generalização. Que a gente já tem o preconceito, já rotula as coisas, mesmo sem dar a chance de conhecer, né? Que ela fala assim, então, você se rotula, por exemplo, eu sou uma pessoa ansiosa. Eu sou uma pessoa X, Y, né? E aí a gente fica, cara, não, é um estado. Você está ansiosa por algo que vai acontecer. Não que você é. A gente tem que aprender na frente, a falar isso, né? A rotulação coloca as coisas na frente. Aprender a falar de como você está e não de ser é muito importante nessas questões todas. Eu estou angustiada, não que eu sou uma pessoa angustiada, né? Estou angustiada porque tal coisa vai tá para acontecer. É momento. Ou aconteceu, é um momento, é um estado. Então, essa rotulação, ela vem com esse foco da importância de perceber isso, né? E aí, o último... Último? Não é o último, não. Não, aí você já falou que é verificar os fatos, controlar o seu foco de atenção. Né? Adotar o que é ser real, né? Eu gostei aqui de quando ela fala assim, ó, é que você falou esses dois, né? Mas aí, quando ela fala assim, ó, um novo diálogo interno. Gente, sim, como isso é importante. Muito. Que depois ela vai falar sobre o ressignifique. E eu acho que isso está muito junto. Muito junto. Exatamente. Eu uso isso daqui, essa conversa aqui, né, de você ressignificar, de você rever seus... se você dialogar consigo mesmo, né, de você falar, mas peraí, por que eu tô pensando nisso? Sim. Né,
por que eu estou dando atenção para esse tipo de coisa? O que eu estou sentindo, né? Que aqui a gente está mais pensando no que é esse diálogo que a gente precisa fazer conosco, né? Sim. Mas o luto é um processo muito difícil, a gente sabe. E tem pessoas que elas ficam muito, mas muito tempo num processo de despedida, eu acho, porque elas não conseguem doar as coisas, não conseguem mexer nos quartos, não conseguem. Sim. E eu sei que é um processo e a gente tem que dar um tempo, não tem uma data exata para fazer isso. Mas durante o primeiro ano, que eu sempre falo para as pessoas, não deixe de comemorar as datas, não deixe de não deixe de comemorar seu aniversário, Dia das Mães, Dia dos Pais, porque você precisa ressignificar essas datas. Né? Ah, perdeu a mãe, então eu não vou ter mais minha mãe no Dia das Mães, né? Então é muito difícil vivenciar o Dia das Mães. O primeiro vai ser terrível, mas faça alguma coisa, e de preferência até faça coisas assim que fosse até de costume, porque daí você ressignifica. Quando você vai lá e na casa de alguém que você costumava ir com o seu namorado, marido, sei lá, e revive aquilo, vivencia aquilo de outras formas, você vai tirando o medo daquilo. Porque cada aproximação é uma nova vivência. Então você não vai ter mais só histórias de quando você estava com aquela pessoa. Você vai ter novas histórias sobre aquela. Exatamente. É bem legal essa parte da ressignificação mesmo, né? Que é essa você se permitir reinterpretar os momentos, né? A situação. Olhar de um outro ângulo para aquela situação. Um novo sentido. E é necessário isso, né? Porque senão você vai ficar sempre naquela imagem do que foi, né? E não colocar uma nova, né? Uma nova imagem, um novo sentir. Se você viveu anos com uma pessoa, se você, né, ou que o trauma, né, ou que alguma coisa muito... Você não vai nunca mais passar naquele lugar, você nunca mais vai pegar aquela estrada, você nunca... Né, é importante que a gente ressignifique por conta disso. O que eu achei bonitinho sobre o novo diálogo interno, que ela fala um pouquinho antes da ressignificação também, é assim, o quanto às vezes a gente procura numa outra pessoa alguém que nos ajude, né, a se sentir melhor. E aí ela fala assim, quando a gente recebe bondade e compaixão, reduz a intensidade da nossa reação e permite que nos sintamos mais seguros. E isso acontece quando a bondade vem de fora, mas quando vem de nós mesmos. E aí entra num ponto muito importante, né? Como a gente precisa mudar a nossa maneira de conversar com a gente mesmo e ser mais bondoso com a gente, né? Diante do desafio. Eu achei muito bonitinho ela ter falado dessa forma. Porque realmente, às vezes, a gente fica buscando no externo, né, essa validação, esse afeto, palavras de bondade, palavras de autoconfiança, mas aí a gente esquece de ter isso com a gente mesmo. E isso é muito importante, né? Que a gente consiga rever a maneira que a gente tem amor por si mesmo, né? E abraçar, se acolher, né? E uma aí forma considera os valores. Que é uma forma de fazer isso, né? É que quando ela fala considere seus valores e a sua identidade, é uma forma da gente fazer exatamente isso que você está falando e da ressignificação, né? Que quando você precisa entender por que eu gosto de frequentar isso, por que eu frequentava esse lugar? Isso é importante por que eu, né? Por que é importante que eu pegue essa estrada? Por que é importante que eu enfrente essa altura, esse medo? Porque tem um sentido para você fazer isso. Porque, gente, eu tenho medo de aranha. Eu não gosto de aranha, eu odeio aranha. Mas eu não tenho para que ficar enfrentando. Para que eu vou entrar num lugar cheio de aranha, por exemplo? Não faz sentido, porque eu não preciso conviver com aranhas para viver, né? Porém, eu não deixo de ir para um sítio, eu não deixo de acampar, eu não deixo porque vai ter aranha, né? Eu posso até usar de algum recurso para me prevenir ali, né? Ficar esperto com algumas coisas, mas então é isso que é importante.
quando é um medo que está impedindo a sua vida, que você está paralisado, que você não está conseguindo realizar as suas coisas, você precisa enfrentar isso, ressignificar isso, porque isso está te atrapalhando, né? Então, e você só vai conseguir fazer isso exatamente quando você entende por que é importante você enfrentar isso. Por que é importante você aprender a lidar com aquela situação que te gera tanto medo para a sua vida. Sim. Então, aí você vai se identificar com as coisas, vai, né, colocar em xeque os seus valores e vai ficar mais fácil de você encontrar um motivo para enfrentar, porque não vai ser fácil o enfrentamento. É isso mesmo. E o último de hoje, o medo do inevitável, que tem a ver com a mortalidade. E aqui é muito bacana, né? Porque realmente tem pessoas que falam muito sobre esse medo da morte e traz isso no dia a dia, né? E aí acaba tendo toda uma questão da perspectiva de morrer e não vive, né? O medo da morte é tão grande que ela não vive, ela não aproveita os momentos que ela tem. Então existem essas pessoas que são dessa forma. Eu acho que é muito importante a gente olhar para isso, né? E buscar uma outra forma de lidar com algo que realmente não está sob o nosso controle, que não está, né? A gente sabe que não está. E ela traz, nesse último capítulo, olhar um pouquinho para esse medo da morte, né? Tem gente que não fala a palavra, né? Não fala a palavra morte, que traz mau agouro. Mas, gente, olha, dá para entender porque o medo da morte existe. Sim. E a sua importância, não estou falando assim no sentido só racional da coisa, né? Mas estou falando assim, sim, é importante a gente ter medo de morrer, porque se você toma cuidado, se você faz coisas para, né, não fica se arriscando 24 você não horas, vai se arriscando, né? É porque você tem esse medo ponto, de morrer. De bom, então né, é bom assim, ter medo da morte, mas a gente está falando aqui do medo do inevitável, que seria achar essa preocupação que um dia essa morte vai chegar, porque parece que ela vai vir a qualquer momento, porque a gente não sabe, não tem hora marcada, não tem dia, não tem, né? Então, o que ela fala aqui é exatamente isso, que a gente não pode viver nesse estado de constante esperando o tempo inteiro, né? Eu deixo de viver, mas depois eu tenho medo de morrer. Oi? Porque não vive. E não vive. Se a morte tem um significado, é a vida, gente. Exato. O significado real da morte é você valorizar a sua vida. E as pessoas estão valorizando a morte, estão dando mais importância à morte e à possibilidade de morrer do que a vida, porque né, não faz metade das coisas achando que a qualquer momento vai morrer. Então, aí ela traz aqui uma coisa que é de você ter olhar um pouco explicações da morte também, né? Sobre a morte. Mas antes da explicação, ela fala sobre explorar a morte de maneira que pode ajudar a compreender com mais clareza o que é morte para você, né? Fazer algumas perguntas a respeito do que é morte para você, né? O que você entende sobre isso? Porque aí vai entrar um pouco nas crenças também, né? Então, isso são perguntas importantes de você estar se fazendo, mas não ficando no medo dela, né? Aceitar que a morte não é a mesma coisa que abrir mão da vida. Não, é o contrário. Exatamente o contrário, como a gente está falando, né? Assim, eu sei que a morte pode acontecer a qualquer momento, então por isso eu vivo. Tanto é que o suicídio, ele só acontece porque a pessoa realmente perdeu total sentido de vida. Né? Claro que tem a ver com uma depressão maior aí, com uma coisa que ele perde o controle, mas é isso, né? É o sentido que vai embora. E acho bem interessante, né, por que as religiões, elas têm um papel tão importante na vida das pessoas, né? E aí eu não estou falando de espiritualidade, não, gente, estou falando de crença mesmo, estou falando do lugar que a religião acaba encontrando na nossa vida, porque ela
traz respostas, mesmo que a gente não tenha certeza, né? Não saiba se é verdade, mas ela traz respostas para aquilo que a ciência não consegue responder, para aquilo que a gente vai passar a vida na dúvida, que é da onde a gente vem e para onde a gente vai, né? Então, se realmente a gente tem processos de volta, porque tudo isso é a explicação que a gente queria dar para a morte, né? Para a vida. Então, por exemplo, né? Se eu tenho medo de não dar tempo de eu fazer todas as coisas que eu quero fazer nessa vida, eu posso ter a crença de que eu vou voltar em outras vidas para cumprir esses objetivos, essas coisas, né? Por isso que é tão comum, quando as pessoas perdem alguém, elas irem para o espiritismo, vão justamente em busca dessa resposta. Por que você foi embora? Ou para tentar falar com essas pessoas, né? E eu vejo muito isso. Então, a religião, ela tem um papel importante para a angústia nesses momentos, porque, querendo ou não, olha lá, perfeito, Deus é fé. Deus isso, e fé são importantes. Amor natural da vida, faz parte, é isso mesmo. E assim, gente, às vezes as pessoas ficam numa luta, tentando estar certo sobre as coisas, né? Na ideia de que a sua crença é melhor do que a do outro, né? Mas, gente, olha, a gente tem que pensar no papel que a religião tem, no papel que acreditar nessas coisas tem. Só vai saber se é verdade ou mentira, só vai saber, se é que você vai saber, se é que a hora que você morre tudo não acaba de verdade, né? Então, mas qual é o papel da religião? É confortar, é a fé, é a pessoa, né? Porque senão, se você ficar só nessa ideia de que acaba, que, né, não vai ter mais nada, você fica para muita, não estou falando que é para todos, né? Mas para muitas pessoas aumenta a angústia, porque Jesus, né? O que vai acontecer a hora que eu for embora? Então tem um papel muito importante a questão da religião, né? E ela coloca aqui aceitação religiosa. Ela fala de sentimentos de aceitação, né? Como as pessoas cultivam. Então ela traz 3 sentimentos, que é a aceitação religiosa, que é alimentar as crenças aí sobre a vida após a morte, ou sobre a possibilidade de ir para alguma forma de paraíso, que permite ter um pouco mais de aceitação diante a morte, a aceitação de fuga, que é para os que experimentam grande sofrimento na vida, e aí a morte pode ser aceita, tipo, descansou, né? Aquela coisa de, estava sofrendo muito, então foi um alívio. E a aceitação neutra, que trata de quando a morte é percebida como não sendo nem agradável nem desagradável, assim, né? Não tem uma opinião, parece que não tem uma opinião formada. É uma coisa natural da vida. Né? Tem gente que não pensa sobre a morte, porque está vivendo e está tudo bem, né? Às vezes é até melhor não ficar pensando. Só que a gente precisa tirar a morte desse lugar de tabu. A gente precisa tirar a morte desse lugar que não se pode falar sobre isso, de que falar sobre isso traz desgraças, porque, gente, eu sei que isso é um clichê, mas ele vale. Se tem uma coisa que a gente tem certeza, é isso, meu Deus. Então, né, por favor. E, uma coisa que eu acho interessante falar, né, que o que a gente precisa tomar cuidado com esse medo, assim, principalmente quando a gente se envolve com questões religiosas, é que às vezes a gente pensa que está vivendo e não está, porque a gente está muito preso. Tem que tomar cuidado com estar muito preso em fazer o que é certo para o paraíso, né? E esse fazer o que é certo nem sempre é bom para as outras pessoas que estão à nossa volta e tal. Então precisa tomar bastante cuidado com, né, o 8 para 80, essas coisas, né? Refletir, isso, né? Como você está vivendo isso. E é isso, né, amiga? Então ela na última caixa de ferramentas aqui, na verdade, ela coloca um exercício, né? E depois ela coloca uma caixa na caixa de ferramentas, escreva para desvendar seu medo da morte, que são perguntinhas. Tem várias perguntinhas bacaninhas que você vai fazer porque às vezes você acha que você não tem, às vezes você acha que você tá de boa na lagoa, mas não tá.
e aí tá sofrendo, tá Bacanas angustiada, não sabe perguntas. nem por quê. As perguntas são bem bacanas. Muito bom. Né, assim, Eu também gostei. para mergulhar bastante sobre isso, né? Quais são os comportamentos, quais os medos a respeito da morte, quais são os comportamentos diante do seu medo da morte, né? Eu o sinto que é diferente disso tudo. Eu sinto desse livro, gente, que ele se aprofunda, quer dizer, a cada capítulo, ele vai te fazendo se aprofundar mais nesse seu eu, nesses seus sentimentos, em como você se olha. Então, ele é bem processual. Então, para quem for ler, vocês vão perceber que ela vai entregando, ela vai discutindo, ela vai falando coisas assim que são que quando você vê, você está fazendo esse processo quase que automaticamente na leitura com o livro. Eu sei que não é fácil praticar todas as ferramentas, seguir todas as coisas, porque isso muita gente vai precisar do processo de terapia mesmo para fazer isso, mas o quanto que esse livro ajuda. Enquanto terapeutas, né, que somos, é um recurso mesmo, né? A gente tem que, assim, a gente tem aqui uma coisa para poder dar para os nossos, uma caixinha para poder dar para os nossos pacientes fazer essa leitura, né? E a cada capítulo e a cada parte a gente vai entendendo o porquê do nome, né? Porque ninguém me disse isso antes. Porque são coisas simples. Não, gente, ela não inventa a roda aqui. Né? Tudo que ela fala são coisas que os ancestrais fazem. É tão interessante, né? São coisas. É só você usufruir da sabedoria. E é bem fácil de ler, gente. E essas caixinhas de ferramentas. Tanto é que nós não estamos lendo, nós estamos engolindo. Engolindo o livro. De tão fácil que é de ler, de tão gostoso. Uma leitura muito fluida, muito fácil. A hora que você senta para poder fazer os exercícios, né? É bem legal. Eu recomendo assim, faça os exercícios e leve para a tua terapia. Vai junto na terapia. Eu confesso que nem tudo eu consigo parar e fazer. Eu faço uns exercícios mentais, que nem eu estava na academia a hora que ela falou na hora que eu estava. Eu li e fui para academia. Daí eu fui para academia, eu olhei um quadro e lembrei da coisa. Daí eu tentei fazer, só que daí como eu tava fazendo exercício, daí não dá, porque o exercício exige uma respiração, né? Mas então são práticas que a gente vai se lembrar depois, vai fazer. Essas perguntinhas mesmo do final aqui, eu fui respondendo tudo muito de cabeça. Legal. Mas é muito legal quando a gente consegue sentar, colocar no papel. Eu acho que tem pessoas que vão precisar mais desse exercício, né? De parar, refletir. Muito bom. Tá? Então, para quem está conosco aí, quem não tem o livro e quiser as perguntas, manda um oi pra gente, que a gente faz um print das perguntinhas. Porque todo capítulo tem reflexões e exercícios. Essas caixinhas de ferramentas tem vários, né? É isso, gente. Amiga. O próximo é sobre estresse. O próximo é sobre estresse. Parte 7. Exatamente. Ai, quarta-feira não, amiga. Carnaval. Quarta-feira de cinzas, never. Sim. E a gente fica por daqui 15 dias. Fica por daqui 15 dias. Beijo, gente. Tchau.